Hello, guys. Hope you are all fine. I miss to be at school with you. Nós terminamos conteúdo de Simple Present, falando da nossa daily routine, que são aquelas ações que a gente faz no nosso dia a dia, durante a nossa vida cotidiana, certo? Agora a gente vai dar início ao conteúdo de imperatives, como vocês podem ver nessa tela inicial. Imperatives em português significa imperativo. Mas afinal, o que é imperativo? Né? Imperativo é um modo verbal pelo qual a gente pode expressar uma ordem, um pedido, um desejo, uma súplica, um conselho, um convite, uma sugestão, uma recomendação, uma solicitação, uma orientação, um alerta ou um aviso. E ele pode ser feito de forma afirmativa ou de forma negativa. Esse modo imperativo ele é muito recorrente em alguns gêneros textuais, como por exemplo, bula de remédio, onde está indicando, está expressando uma orientação de como tomar aquele medicamento, de como usar aquela pomada. E além disso, um outro gênero que é bastante recorrente, esse tipo de verbo, é em receitas culinárias, que é o foco das nossas aulas de inglês, ok? Então, o teacher selecionou essa temática de receitas culinárias para estar abordando o conteúdo desses verbos imperativos, né? Para descrever o passo a passo de uma receita. É esse o tipo de verbo que a gente utiliza. Por exemplo, quebre 2 ovos, bata os ovos com a manteiga, leve ao forno. Então, todas essas ações que está sugerindo, está orientando, é um verbo no imperativo. No contexto de sala de aula também ele é utilizado, por exemplo, abra o livro, feche a porta, abra a cortina, escreva, copiem, tudo isso são ordens. Essas ordens, elas são feitas através desse modo imperativo. Agora, voltando para o contexto das nossas aulas de língua inglesa, eu trago aqui, primeiro, algumas ações, alguns verbos imperativos que vão fazer parte das nossas aulas enquanto estivermos estudando esse conteúdo. Vocês podem repetir depois de mim aí na casa de vocês para aprender a pronúncia e vamos ver o significado deles, embora as imagens elas já sejam bastante autoexplicativas, né? Então vamos começar aqui com o primeiro, peel. Mais uma vez, peel, que significa descascar. Ao ladinho nós temos cut, cortar. No final da primeira linha, grate, que é ralar, grate the cheese, ralar o queijo. Na segunda linha, mix, que é mexer. Whip, que é esse ato assim de bater também. Roll, que é rolar, com esse rolo também, que o próprio nome do objeto é roll. Na última linha temos cook, que é cozinhar. Depois nós temos fry, que é fritar. E nós temos também ali o último, bake, que significa assar alguma coisa, né? Bake a cake, assar um bolo, por exemplo. Agora que a gente já conhece algumas ações, eu trago aqui uma receita de brownie, que também pode ficar como sugestão para vocês fazerem aí na casa de vocês. Então, como é que uma receita ela é estruturada, né? Nós temos aqui, ó, primeiro os ingredients, aí ela traz os ingredientes necessários e preparation, que é o modo de preparo. Aqui no caso ainda nós temos, vocês podem ver, syrup, ó, syrup, que significa calda, né? Então, como é que fazia a calda desse brownie? Esse brownie que é esse bolinho aqui de chocolate, que é uma delícia. E eu coloquei aqui também, ó, algum vocabulário para ajudar vocês a poderem compreender. Já já tem mais. Cup,
é xícara, embora pareça que é copo, mas não é um falso cognato, significa xícara. Box é uma caixa. Spoon é uma colher. Aí a gente tem aí a variação, como no português, né? Teaspoon é aquela colherzinha de chá. Tablespoon é a colher, que a gente chama em português que é a colher de sopa, né? Colher de mesa. E também pan, que significa panela. Agora a gente vai abordar um pouco mais, está um pouco mais a fundo essa receita aqui do brownie para ver os ingredientes e também alguns imperativos que fazem parte dessa receita. Vamos começar pelos ingredients. Então aqui eu trouxe uma foto dos ingredientes que compõem essa receita. Lá em cima nós temos butter, que é a manteiga. Do ladinho de butter nós temos sugar, que é o açúcar. Depois nós temos o chocolate powder. Chocolate. Powder significa em pó. Então, chocolate powder, chocolate em pó. Ao lado do chocolate powder, we have the milk cream, que é o creme de leite. E na última linha temos egg, ovo. E o último ingrediente dessa receita seria o flour. Ou, como vocês podem até ver na embalagem dessa imagem que eu trago aqui para exemplificar, all-purpose flour, que significa trigo, farinha de trigo, ok? Então a gente pode dizer dessas duas formas, all-purpose flour ou simplesmente flour. Agora que a gente já conhece os ingredientes e como está estruturada essa receita, a gente vai ver os verbos no imperativo. Então, os verbos no imperativo, vocês vão poder identificá-los aqui, ó, no preparation, que em português é o modo de preparo. Então, vamos lá. Melt significa derreter. Dissolve, dissolver. Reserve, reservar, né, deixar aí de lado, separado. Add, adicionar, acrescentar. Shake, agitar, como lembram lá do milkshake. Spill, derramar, despejar. Take, o take pode significar muitas coisas, mas nesse caso aqui ele significa levar, né? Take it to the warm oven, leve ao forno aquecido. E por último, mix, que significa mexer. Então, até aqui nós já vimos o que é um imperativo, em que situações utilizá-los, receitas, por exemplo, né? Vimos alguns ingredientes, vocabulários que compõem uma receita, e como uma receita de cozinha, uma recipe, ela é estruturada. Agora, a gente vai ver como formar um imperativo. Então, é muito simples o verbo imperativo. É um dos conteúdos mais fáceis que a gente vai estudar em inglês. Então, a gente pega o verbo como está no dicionário. Então, se eu for lá no dicionário e pesquisar o verbo derreter, ele vai estar lá to melt. Aí, numa frase, eu vou aplicar ele simplesmente o melt, sem o to. Como era o caso da receita, melt the butter in a pan. Então, derreta a manteiga em uma panela. Próximo exemplo, take it to the warm oven. Então, leve isso ao forno aquecido. Então, take, leve. Está dando uma ordem. Add the reserved cream. Acrescente o creme que foi deixado de lado, que foi reservado. Então, derreta, leve, acrescente, são verbos no imperativo afirmativo. Como a gente viu lá no segundo slide, o imperativo ele pode ser feito também no modo negativo. Como fazer o verbo imperativo no modo negativo? Na forma negativa, perdão. Então, temos aqui. Para formar uma frase negativa no imperativo, a gente usa o don't ou o do not antes do verbo, que não é segredo para vocês, porque a gente acabou de estudar no Simple Present. Então, nós temos aqui, ó,
Se melt the butter in a pan significa derreta a manteiga em uma panela, quando eu quiser dizer para alguém não derreta a manteiga numa panela, como é que eu vou dizer? Eu vou dizer don't melt the butter in a pan. Se eu não quiser que ela leve ao forno, don't take it to the warm oven. E se eu não quiser que ela acrescente o creme, don't add the reserved cream ou do not add. Então, don't ou do not podem ser usados em quaisquer situações, beleza? Então, esse é o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês. E agora vem a tarefa de vocês. Muito legal. Então, aqui tem o passo a passo do que vocês vão fazer. Então, vocês têm aqui, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer é escolher um prato. Como eu escolhi ali para trazer para a nossa aula, o brownie, o chocolate brownie, vocês vão escolher um prato. Pode ser gelatina, pode ser petit gâteau, pode ser um bolo de cenoura, pode ser arroz, pode ser miojo, ok? Aí vocês vão escrever a receita em inglês. Ingredientes e o modo de preparo. Depois que vocês fizeram isso, essa receita, vocês vão cozinhar, vão preparar esse prato. E enquanto vocês estiverem preparando o prato, vocês vão gravar o passo a passo. E enquanto estiverem gravando, vocês vão narrar em inglês. Como a receita, vocês vão estar lendo a receita. Vocês vão estar separando os ingredientes, dizer o que precisa. Vocês vão estar dizendo melt the butter in a pan, take it to the warm oven, dissolve the chocolate and the eggs, por exemplo. Ok, daí vocês vão fazer toda a edição aí do vídeo e vocês vão compartilhar comigo via Google Drive, beleza? Vocês terão 15 dias para fazer esse trabalho, tá? Então não é uma coisa para já. E vocês vão desfrutar do prato com a família de vocês, vão comer esse prato, né? O prato que vocês prepararam. Podem pedir ajuda de alguém aí na casa de vocês para ajudar vocês com o manuseio, vocês vão narrando e vão filmando, ok? Espero que tenham gostado, tenham compreendido e espero que logo a gente esteja juntos. Bye bye, have a nice week.